Isaac Lichtenstein, o rabino que amou Yeshua. Quando o rabino Isaac Lichtenstein leu os evangelhos, ele encontrou um Messias que defendia a Torá. Isaac Lichtenstein nasceu em um lar judaico-ortodoxo no norte da Hungria em 1824. Recebeu educação em uma yeshivá e foi ordenado rabino aos 20 anos. Mais tarde, tornou-se rabino distrital da cidade húngara de Tapiozelli. Um dia, ele estava ensinando em casa quando um de seus alunos, um professor da comunidade, lhe mostrou um Novo Testamento. Num acesso de raiva, ele o arrancou das mãos e o jogou do outro lado da sala. O livro caiu atrás de alguns livros e lá permaneceu escondido e à espera. Isaac Lichtenstein tinha pouco mais de 20 anos quando se tornou rabino, depois de oficiar por vários anos em diferentes comunidades no norte da Hungria. Lá, serviu a comunidade judaica local por quase 40 anos. No início de sua carreira, um professor judeu da escola comunitária de seu distrito lhe mostrou casualmente uma Bíblia em alemão. Ao folheá-la, seus olhos pousaram no nome Jesus Cristo. Ele ficou furioso e repreendeu duramente o professor por possuir tal coisa. Pegando o livro, atirou-o pela sala com fúria. Ele caiu atrás de outros em uma prateleira, onde, empoeirado e esquecido, permaneceu por cerca de 30 anos. Antissemitismo e o Novo Testamento. Então, durante uma onda feroz de antissemitismo em Tisza Eslar, situada no Tisa, 13 judeus foram jogados na prisão. Eles foram acusados de matar uma jovem cristã para usar seu sangue em rituais. Como em todos os outros casos, essa acusação satânica era falsa e infundada. Curiosamente, foi esse incidente que primeiro levou o rabino Lichtenstein a pensar que deveria haver algo nos ensinamentos do Novo Testamento que estimulasse a inimizade contra os judeus. Enquanto folheava seus livros, viu em um canto escondido o Novo Testamento que havia jogado ali em sua raiva cerca de 30 anos antes. Pegou o livro e todos os tipos de lembranças passaram por sua cabeça. As experiências amargas e a dor que o fizeram sofrer desde a juventude nas mãos de pessoas que se diziam cristãs. Não era de se admirar que Lichtenstein defendesse a ideia de que o próprio Cristo tinha sido a praga e a maldição dos judeus. Foi notável, portanto, que o exato crime antijudaico em Tisza Eslar, onde muitos usaram indevidamente o nome de Cristo como disfarce para suas práticas, tenha levado o rabino a ler a Brit HaChadashah pela primeira vez. Após alguma hesitação, Isaac Lichtenstein abriu o livro, virou as páginas e leu. Imediatamente fui cativado pela grandeza, poder e glória deste livro, antes um livro selado para mim. Tudo parecia tão novo, mas também tão familiar. Era como a visão de um velho amigo que deixou de lado suas vestes empoeiradas e gastas pela viagem e apareceu em traje festivo, como um noivo em traje nupcial. Lichtenstein só pôde chegar a uma conclusão. Yeshua é o Messias. Por alguns anos, o rabino Lichtenstein guardou essas convicções para si. No entanto, começou a pregar novas doutrinas em sua sinagoga que tanto interessavam quanto surpreendiam seus ouvintes. Por fim, não se conteve mais, e ao pregar em um sábado sobre o sepulcro caiado, declarou abertamente que seu tema fora tirado do Novo Testamento. Posteriormente, falou de Yeshua como o verdadeiro Mashiach, o Redentor de Israel. O rabino Lichtenstein escreveu mais tarde em um de seus livros, descrevendo a experiência que decorreu de sua leitura do Novo Testamento. Eu pensava que o Novo Testamento era impuro, uma fonte de orgulho, de egoísmo desmedido, de ódio, da pior espécie de violência. Mas ao abri-lo, senti-me peculiar e maravilhosamente possuído. Uma glória repentina, uma luz brilhou em minha alma. Procurei espinhos e colhi rosas, descobri pérolas em vez de seixos, em vez de ódio, amor, em vez de vingança, perdão, em vez de escravidão, liberdade, em vez de orgulho, humildade, em vez de inimizade, conciliação, em vez de morte, vida, salvação, ressurreição, tesouro celestial. O verdadeiro judaísmo. Como era inevitável, uma tempestade de perseguição se abateu sobre ele. Lichtenstein, que era contado entre seus líderes e mestres mais nobres, era agora retratado como uma desgraça, um apóstata que se vendera a missionários.
Ele teve que comparecer perante o rabinato em Budapeste, mas Liechtenstein não cedeu. Explicou que encontrou no Novo Testamento o verdadeiro judaísmo e que permaneceria como antes com sua congregação. Apesar de muitas perseguições e reprovações, ele continuou a ensinar e a pregar no Novo Testamento. As organizações cristãs que buscavam seus serviços, ele tinha apenas uma resposta: permanecerei entre minha própria nação, amo o Messias, creio no Novo Testamento, mas não me sinto atraído a me juntar à cristandade. Permaneceu entre seus próprios irmãos, para implorar a eles que contemplassem em Yeshua a verdadeira glória de Israel. Por mais de 20 anos, o rabino Liechtenstein testemunhou em muitas partes da Europa a verdade do Messias. Anos mais tarde, ele escreveu ao filho sobre aquele encontro fatídico com o Novo Testamento. De cada linha do Novo Testamento, de cada palavra, o espírito judaico irradiava luz, vida, poder, resistência, fé, esperança, amor, caridade, fé ilimitada e indestrutível em Deus. Seus sermões de Shabat na sinagoga começaram a ser fortemente influenciados pelo mestre com quem ele agora estudava, o rabino da Galileia. Ele começou a usar o material de Yeshua sobre a Torá. Começou a falar do Messias em sugestões veladas. Depois de 2 anos, enquanto ensinava uma das parábolas do mestre, ele jogou a cautela ao vento e declarou abertamente o Redentor de Israel. Como os apóstolos, como os crentes do primeiro século, ele nunca deu as costas à Torá ou às tradições de seu povo. Permaneceu judeu na comunidade judaica. Foi convocado a comparecer perante o rabinato-chefe sob o comando do Rabino Cohn, rabino-chefe de Budapeste. Ao entrar no pátio da Torá, todos se levantaram e começaram a entoar: "Retratem-se! Retratem-se!" "Senhores", disse o rabino, "eu me retratarei de bom grado se vocês me convencerem de que estou errado." O rabino Cohn exigiu que ele renunciasse ao cargo e fosse formalmente batizado na igreja como cristão. Liechtenstein respondeu: "Não tenho intenção de me filiar a nenhuma igreja." Ele era judeu, e a fé que encontrou no Novo Testamento era, como ele mesmo descreveu, o verdadeiro judaísmo. Abandonar a Torá e se filiar à igreja teria sido para ele uma negação do Messias, tanto quanto consentir em não pronunciar o nome do mestre. Isso colocou o rabino Cohn em uma posição difícil. De acordo com as leis da Hungria, ele não podia remover o rabino Liechtenstein de sua sinagoga ou distrito. Somente um pedido de demissão de dentro de sua própria comunidade poderia conseguir isso, e nenhum pedido foi feito. O povo do rabino Liechtenstein o amava e muito provavelmente muitos deles acreditavam nele. Recusaram-se a removê-lo. Ele retornou para casa e continuou em seu posto como rabino distrital. Mas o escândalo também atraiu a atenção de outros setores. Logo, ele passou a receber visitantes de diferentes organizações evangelísticas judaicas, até mesmo do Vaticano, todos buscando convencê-lo a abandonar o judaísmo e se juntar a elas como cristãos que trabalham para converter outros judeus. Àqueles que buscavam atraí-lo para a igreja, ele respondia: "Permanecerei entre a minha própria nação, não me sinto atraído a me juntar à cristandade." Assim como o profeta Jeremias, após a destruição de Jerusalém, apesar das generosas ofertas de Nabucodonosor e do capitão do seu exército, preferiu permanecer e lamentar entre as ruínas da cidade santa e com o remanescente desprezado de seus irmãos. Assim permanecerei entre meus próprios irmãos, como um atalaia de dentro, suplicando a eles que contemplem em Yeshua a verdadeira glória de Israel. Ele não iria para a Babilônia. A perseguição da comunidade judaica era iminente, e a comunidade do rabino Liechtenstein se viu cada vez mais isolada. Finalmente, pelo bem da comunidade e por sua própria saúde debilitada, ele renunciou ao cargo de rabino distrital em 1892, 7 anos após se tornar crente. Passou o resto da vida vivendo suas convicções na comunidade judaica. Apesar da feroz perseguição de outros judeus e das constantes críticas dos cristãos, que consideravam um crente observador da Torá de alguma forma defeituoso, ele manteve o rumo. O rabino Liechtenstein lamentou não haver uma sinagoga para fiéis a qual pudesse se filiar. "Se eu tivesse 20 anos a menos, eu me esforçaria para fundar uma", disse ele certa vez.
A congregação que ele procurava praticamente não existia. Hoje existe centenas e milhares de sinagogas messiânicas que creem em Yeshua e obedecem à Torá. Quando o rabino Lichtenstein leu os evangelhos, não viu um Messias que aboliu a Torá, que mudou o sábado para o domingo ou que encorajou seus seguidores a fundar uma nova religião. Ele viu o Messias do judaísmo, um judeu observador da Torá. Ele leu sobre os primeiros fiéis que se reuniam no Shabat nas sinagogas, participavam dos cultos de oração, ouviam a leitura pública das Escrituras, estudavam a Torá e guardavam todos os mandamentos de Deus. Enquanto morria em seu leito, ele disse: "Transmita meus mais calorosos agradecimentos e saudações aos meus irmãos e amigos. Boa noite, meus filhos. Boa noite, meus inimigos. Vocês não podem mais me ferir. Temos um só Deus e um só Pai para todos os que são chamados filhos no céu e na terra, e um só Messias que entregou a sua vida no madeiro maldito pela salvação dos homens. Em tuas mãos, entrego o meu espírito." O rabino Isaac Lichtenstein, de abençoada memória, deixou esta terra em Hoshana Rabbah no ano de 5669 do calendário judaico e 1908, calendário gregoriano, durante o feliz período de Sukkot. Hoshana Rabbah é o 7º dia da festa judaica de Sukkot, o 21º dia de Tishrei. Se você gostou do testemunho do rabino Isaac Lichtenstein, de abençoada memória, e quer ouvir outros testemunhos como este, comente. Eu quero.